Todo mundo já deve ter visto, ou pelo menos imaginado, aquele baita manual gigante de direito constitucional brasileiro, né? Aquele livro que passa das 1000 páginas e costuma assustar logo de cara. Bom, na nossa análise de hoje, a gente vai olhar para esse material de um jeito totalmente diferente. Ao invés de decorar regras frias, vamos encarar o sumário dessa obra como se fosse a planta baixa, o projeto arquitetônico de uma nação inteira. É, literalmente, o manual de instruções de como um Estado democrático é construído, desde a primeira viga de sustentação até o telhado. E é exatamente essa engenharia complexa que a gente vai decodificar aqui hoje. Quando a gente se depara com esse índice tão denso, o mais incrível é perceber que destrinchá-lo é, na verdade, a chave mestra para entender como a máquina do Estado gira na prática. Assim como um engenheiro não levanta uma parede sem conferir o mapa da obra, uma sociedade simplesmente não funciona sem essa base estruturada. É por meio desse detalhamento que descobrimos como as grandes ideias saem do papel, saem daquela teoria pura e se transformam no poder real que afeta o dia a dia de todo o país. E para a nossa construção de hoje, a planta mestre está dividida nos seguintes blocos. Primeiro, a base constitucional. Depois, o poder constituinte. Na sequência, o controle de regras e a organização do Estado. E para fechar a estrutura, a separação de poderes e a defesa do Estado. Vamos começar? Bloco número 1. A base constitucional. Afinal de contas, antes de erguer qualquer parede, é indispensável preparar muito bem o terreno. E olha, no caso do Brasil, esse terreno já passou por muita, mas muita reforma. O histórico de demolições e reconstruções é intenso. O país teve simplesmente 7 constituições diferentes ao longo do tempo, começando lá atrás do Império, em 1824, passando por momentos de ruptura política super pesados, como em 37 e 67, durante os regimes mais autoritários, até batermos o martelo na nossa fundação atual, que é a famosa Constituição Cidadã de 1988. Cada uma dessas eras históricas, sem exceção, derramou uma nova camada de concreto na fundação jurídica do país. Só que o direito moderno, a forma como a gente lê esse projeto hoje em dia, não é feita só de cimento rígido. O material nos apresenta um conceito fundamental, o neoconstitucionalismo. E o que isso quer dizer? É uma virada de chave gigantesca. As leis deixaram de ser aquele código matemático e inflexível do passado. A estrutura inteira agora é guiada por princípios, por valores e direitos fundamentais, o que permite que a Constituição respire e se adapte à vida real, com a ajuda de um judiciário que atua de forma bem mais ativa. É de fato uma fundação viva. E aí surge a pergunta do $1 milhão no mundo do direito. Quem é que tem a caneta para fazer o primeiro rascunho de uma planta dessas? O conceito central aqui é o tal do poder constituinte originário. E não estamos falando de fazer um puxadinho ou reformar a fachada, não. Trata-se do poder de demolir absolutamente tudo e construir um edifício inteiramente novo, do zero. É uma força inaugural, soberana e, na sua essência pura, totalmente ilimitada. Entramos agora na parte 2, o poder constituinte. É hora de olhar para os construtores dessas regras. Como é que as leis são forjadas hoje no Estado? O processo legislativo funciona quase como uma linha de montagem industrial em 3 fases bem claras. Começa com a fase de iniciativa, que é quando a semente da lei é plantada, a proposta em si. Depois vem a fase constitutiva, que engloba toda a discussão, os debates acalorados, a votação e, no fim, o veto ou a sanção do Executivo. Por último, a fase complementar, quando a lei é finalmente promulgada e publicada para todo mundo ver e cumprir. É esse o sistema exato que transforma uma simples ideia numa regra obrigatória. Mas vamos pensar num cenário problemático. O Legislativo constrói novas leis através dessa linha de montagem o tempo todo. E se rolar um erro de cálculo grave? O que acontece quando uma lei nova em folha simplesmente ameaça rachar os alicerces originais da Constituição? Precisa ter um sistema de segurança, certo? É exatamente por isso que passamos para o bloco 3, controle de regras, os inspectores de qualidade da nossa obra. Entram em cena as ferramentas pesadas de inspeção, o que o direito chama de controle concentrado. É uma verdadeira caixa de ferramentas. A ADI serve para atacar e derrubar aquelas leis defeituosas de nascença. A ADC faz o caminho inverso. Ela serve para confirmar de vez que uma lei é 100% segura. A ADPF é literalmente o nosso escudo de emergência. Ela defende os valores mais básicos do Estado quando não tem outra ferramenta disponível. E a ADO, ela aparece para consertar as coisas quando o Estado peca por preguiça ou omissão, esquecendo de construir uma lei que era essencial para a estrutura não desabar. Com a qualidade sob controle, vamos à seção 4. Organização do Estado. Como é que se faz o loteamento desse poder? É fato que um país com dimensões continentais como o Brasil não tem como concentrar todo o seu peso num único lugar. Senão ele racha e cai. A teoria mostra certinho a evolução desse federalismo. Lá no modelo clássico, o poder era dividido em caixas totalmente isoladas, cada um na sua, e acabou.
Já o modelo moderno, que é o nosso, é incrivelmente flexível e cooperativo. A União, os estados e os municípios não trabalham sozinhos num vácuo. As vigas da atuação deles se cruzam constantemente em áreas que são de vida ou morte para a sociedade, como a saúde pública e a proteção ao meio ambiente. Passamos para a parte 5 da estrutura, a separação de poderes, os gigantescos pilares de sustentação. Mesmo com todo mundo cooperando, o poder central não pode jamais ser absoluto, porque o nome disso é tirania. Então, a planta baixa divide a carga principal do país em 3 grandes blocos independentes, mas que precisam conversar. O legislativo, lá no Congresso, rascunha as leis e fica de olho nos outros 2. O executivo, comandado pela presidência, toca a máquina administrativa no dia a dia. E o judiciário, com o Supremo Tribunal Federal no topo, entra para interpretar essas leis e apagar os incêndios e conflitos. A regra de ouro é bem simples: nenhum pilar segura o teto sozinho. E, finalmente, chegamos à seção 6, Defesa do Estado, os protocolos de emergência institucionais. A gente precisa se perguntar, e se der um terremoto institucional? A Constituição, sabiamente, previu mecanismos de defesa para horas de caos absoluto. O estado de defesa é como se fosse isolar um único cômodo da casa para conter um princípio de incêndio. É uma medida mais branda e restrita a certos locais. Agora, o estado de sítio, bom, aí é acionar o alarme de emergência do prédio inteiro. É uma medida drástica ativada em situações extremas, como uma guerra, onde direitos são suspensos para valer. O truque aqui é que a Constituição coloca travas de segurança fortíssimas nesses botões para que ninguém os aperte por qualquer bobagem. E para evitar que os alarmes de emergência precisem tocar o tempo todo, o Estado conta com os seus guardiões do dia-a-dia. O aparelho de segurança pública não joga todas as tarefas num balde e mistura tudo. Existe uma divisão clara de funções. A Polícia Federal e a Rodoviária Federal cuidam das áreas federais. Nos Estados temos a Polícia Civil fazendo a investigação de bastidor, a Militar fazendo a prevenção nas ruas, o Corpo de Bombeiros para emergências civis e as Polícias Penais assumindo o sistema prisional. É uma máquina onde cada engrenagem tem seu lugar constitucional bem definido. A gente chega ao fim dessa decodificação com uma reflexão poderosa, daquelas que a estrutura deixa pairando no ar. Em tempos de crises agudas, como é que uma nação consegue equilibrar o poder brutal que é necessário para defender o Estado com a necessidade inegociável de manter suas instituições democráticas funcionando? Afinal, o maior desafio nunca é simplesmente criar a força, mas sim saber como limitá-la, garantindo que o poder acionado para proteger a casa não acabe demolindo a própria democracia de dentro para fora. É o equilíbrio mais fino e delicado de toda essa engenharia estatal. Fica aqui essa grande provocação para a gente pensar a fundo. Um grande abraço a todos que acompanharam esse mergulho no material e até o nosso próximo encontro.